Hoje vamos falar sobre a Dogecoin, a criptomoeda meme que tem chamado a atenção de muitas pessoas depois de subir mais de 300% em uma semana. Muita gente começou a comprar essa moeda principalmente depois que um dos homens mais ricos do mundo, o Elon Musk, soltou uma série de tweets falando sobre ela no começo desse ano. Então, hoje vamos falar um pouquinho mais sobre a Dogecoin, o que é essa criptomoeda, por que ela tem subido tanto, se ela realmente tem fundamentos, enfim, bora começar. Lembrando que se você gosta de assuntos como investimentos, bolsa de valores, ações, fundos imobiliários, criptomoedas, não esquece de se inscrever aí que você vai gostar bastante dos vídeos aqui no canal. Tá saindo 2 vídeos por semana, toda semana, então conta com a sua inscrição aí e vamos começar com o vídeo. Vamos lá, antes de a gente entrar na Dogecoin de verdade, a gente precisa entender um pouquinho mais sobre o que é Dogecoin, né? E bom, todo mundo já conhece o Bitcoin. Bitcoin, que é a maior e uma das mais antigas criptomoedas que existem, é basicamente um dinheiro, né? Uma moeda, um dinheiro, uma currency 100% digital. 100% digital, descentralizado, ou seja, não tem nenhum órgão, nenhuma empresa, nenhum governo por trás do Bitcoin. É uma moeda que é volátil e também um dos fatores mais importantes é que ela tem um limite máximo de impressão. Vão existir no máximo 21 milhões de Bitcoins na história. Quando chegar nesse número não vão ser produzidos mais Bitcoins e isso traz o caráter anti-inflacionário da moeda. Com o passar do tempo, com o dólar, com as moedas normais se inflacionando, o Bitcoin tende a valer cada vez mais em relação a elas. E aí depois começaram a surgir outras criptomoedas, vários outros projetos de criptomoedas seguindo mais ou menos essa mesma linha do Bitcoin, pensando mais ou menos nesses mesmos valores do Bitcoin, mas com propostas um pouco diferentes, objetivos um pouco diferentes, com propostas alternativas ao Bitcoin. E daí o nome, altcoins, moedas, né, coins alternativas. E cara, hoje estão surgindo centenas, milhares de altcoins toda semana. E a maioria dessas altcoins surge como proposta dizendo que elas são melhores que o Bitcoin ou que elas têm uma ideia muito avançada que vai estourar no futuro. E muitas das vezes isso não necessariamente se concretiza no futuro. Então estão surgindo várias dessas altcoins e o Dogecoin é uma dessas altcoins, dessas moedas com propostas alternativas. E olha só, a Dogecoin ela surgiu literalmente como uma piada lá no ano de 2013, beleza? Lá no ano de 2013, um cara, ele foi zoar um pouquinho com as criptomoedas que estavam entrando em febre naquela época de 2013, e ele tweetou, eu vou fazer uma moeda usando aqui o Doge, né, esse memezinho desse cachorro que é, muito famoso lá fora. Ele tweetou isso brincando e já deixo claro, não foi o Elon Musk que criou a Dogecoin, não foi o Elon Musk que criou a Dogecoin. E esse cara tweetou sobre a possível brincadeira, essa possível piada, e aí o pessoal começou a achar graça, começou a gostar, e aí ele começou a levar isso pra frente, comprou o domínio dogecoin.com e acabou que juntamente com um programador que se juntou a ele, eles realmente criaram a Dogecoin ali no final de 2013. E aí, em dezembro de 2013, surgiu a Dogecoin. E em 2 semanas a moeda subiu cerca de 300%, logo depois do seu lançamento. E a verdade é que a Dogecoin ela entrou como se fosse uma moedinha, né? Um jeito bonitinho, um jeito amigável de você entrar no mundo cripto. Então foi muito chamado na época de friendly version of Bitcoin, né? A versão amigável do Bitcoin. Seria uma forma engraçadinha, uma forma legalzinha de você entrar no mercado de criptomoedas que parecia, cara, uma coisa completamente indecifrável naquela época. Hoje em dia já é difícil você encontrar pessoas falando sobre isso de um jeito acessível, imagina lá em 2013. E aí recentemente um youtuber famoso soltou uma frase sobre a Dogecoin falando o seguinte: It felt like crypto for the people. Então, é como se fosse a criptomoeda pro povo. Como se a criptomoeda fosse uma coisa difícil de ter acesso. E aí surgiu a Dogecoin, que é basicamente uma criptomoeda só que pro povão. Pra galera que não tem acesso que normalmente não investe nesse mundo de cripto. Mas não por isso pense que Bitcoin e Dogecoin são coisas iguais. Pelo contrário, são muito diferentes. Não é porque são 2 criptomoedas e tem coin no nome que são coisas iguais. São muito diferentes os projetos, as propostas e a forma como elas funcionam, beleza? A Dogecoin, por exemplo, é uma moeda que é inflacionária. Então ela não é como o Bitcoin, ela não tem ali um limite de número de Dogecoins que vão existir. Não tem esse limite e hoje já está na casa dos mais de 100 bilhões de Dogecoins aí rodando no mercado. E além disso, a Dogecoin se baseia na tecnologia, na criptomoeda Litecoin, beleza? Mas, cara, ao longo do tempo foi se formando uma comunidade interessante, uma comunidade realmente legal em torno da Dogecoin, que era essa moeda, como eu falei, que era vista a moeda do povão. E aí foi surgindo essa comunidade realmente interessante e eles chegaram a fazer, inclusive, doações de dezenas de milhares de dólares
para algumas causas legais, como por exemplo o escavamento, né, a criação de poços de água ali no Quênia, enfim, teve umas outras causas que eles doaram dezenas de milhares de dólares na forma de Dogecoins. Aí depois a comunidade ficou um pouquinho mais tóxica, né? Quando tudo vai crescendo, acaba que chegam essas pessoas que estragam um pouquinho a festa. E aí deu uma esfriada na Dogecoin. Até que em 2019 o Elon Musk soltou um tweet falando que a Dogecoin seria a sua criptomoeda favorita. Isso, se eu não me engano, em abril de 2019 falou isso. 2019 também foi o ano em que a Dogecoin foi listada na Binance, que é uma das exchanges, uma das corretoras de criptomoeda mais famosas, uma das mais utilizadas do planeta. Depois a Dogecoin foi andando de lado até o final de 2020, quando em dezembro ela avançou cerca de 600%, chegando à marca de 4 centavos de dólares. E agora, em abril de 2021, a criptomoeda já está avançando mais de 500% e está girando em torno de 35 centavos de dólar. Isso tudo em meio a dezenas de tweets do Elon Musk. Bom, acontece que hoje em dia a gente está no mercado de alta das criptomoedas, certo? Depois de 2017, quando aquela bolha das criptomoedas estourou, o mercado andou de lado por muito tempo. 2019, ele começou a andar de novo. 2020, subiu pra caramba. 2021, a gente está ali nas máximas históricas de praticamente todas as criptomoedas. E acontece que em períodos assim de mercado muito aquecido, começam a surgir muitos projetos, muitas altcoins, muitas, como eu falei, essas moedas alternativas ao Bitcoin. E o problema, a questão é que a maioria dessas altcoins, elas se levam a sério. Claro, pô, o cara criou a altcoin, ele tem um projeto, vê utilidade na moeda dele e ele vende o projeto dele. Então ele quer realmente que as pessoas adotem essa criptomoeda. Só que a Dogecoin, desde o começo, ela se vendeu como piada. Então ela sempre foi um meme. Essa é uma grande diferença entre a maioria dessas shitcoins, né, que o pessoal fala, dessas moedas ruins, para a Dogecoin, que é essa moeda que sempre se vendeu como uma piada desde o início. Inclusive o criador dela, aquele cara que eu falei lá do Twitter, lá do início, lembra? Pois é, esse cara vendeu todas as Dogecoins que ele tinha em 2015 para comprar um Honda Civic. E sobre essas altas recentes na Dogecoin, esse mesmo cara falou o seguinte: eu tô meio distante, mas é estranho que algo que eu criei em algumas horas agora faça parte da cultura da internet. E ele também citou como é engraçado ver o Elon Musk falando disso. E até pensando nessa ideia de que hoje a Dogecoin faz parte da cultura da internet, eu encontrei uma definição muito interessante para essa criptomoeda. A Dogecoin seria basicamente uma attention coin, uma moeda que depende de atenção, como tudo na internet. Já que afinal, no seu projeto em si, a Dogecoin não tem uma proposta de valor muito clara, não tem ali uma aplicabilidade única, uma aplicabilidade especial que tem muito potencial de estourar no futuro, enfim, mas ela continua subindo muito. E afinal a gente não pode negar que nos últimos meses o que mais teve foi atenção em cima da Dogecoin. E daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre um valor que a Dogecoin sim agregou para o mundo, tá? Algumas coisas legais que rolaram por causa da Dogecoin. Mas se você está curtindo esse vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui, beleza? E bom, cara, muita gente falando, pô, eu ganhei dinheiro com Dogecoin. Cara, se você ganhou dinheiro, meus parabéns. Legal, isso ninguém acha ruim ganhar dinheiro, mas eu não me sinto muito confortável me expondo a Dogecoin, a uma attention coin como essa. Ah, Bruno, mas tudo no mercado financeiro, nas criptomoedas, depende da atenção que você dá. Nada sobe se ninguém dá atenção. Cara, sim, mas uma attention coin seria basicamente uma moeda que depende unicamente de atenção, que não tem valor fora a atenção que a gente dá pra ela, beleza? E isso são alguns conceitos que eu vi e que eu achei interessante trazer pra vocês. Bom, um valor que a Dogecoin agregou e que eu não posso deixar de citar aqui é que a Dogecoin ela trouxe muita gente para o mercado de criptomoedas, para o mercado financeiro. Como eu falei mais cedo, a Dogecoin ela apareceu justamente como uma crypto for the people. Então, uma criptomoeda para o povão, para a galera que muitas vezes não tinha acesso ao mercado de criptomoedas, ao mercado financeiro. E, cara, trouxe milhões de pessoas para um mercado que é muito interessante, um mercado de não necessariamente só especulação, mas um mercado de investimentos, um mercado que permite com que você aumente o seu patrimônio, rentabilize seu patrimônio no longo prazo. Então é sim uma coisa muito interessante esse processo que rolou por causa da Dogecoin. E sobre ser golpe ou coisa do tipo, né, eu sinceramente não vejo a Dogecoin, a comunidade tem surgido como algum esquema, né, ou coisa do tipo. Já a criptomoeda já existe há mais tempo, realmente surgiu desde o começo com piada, um tremendo de um meme, né, sempre surgiu dessa forma e todos sempre tiveram a noção de que a Dogecoin é isso. E hoje em dia você tem essa comunidade da Dogecoin, como eu falei, já fizeram movimentos bacanas no passado. E hoje muita gente usa a Dogecoin, por exemplo, para dar gorjetas e para parabenizar, né, para fazer brincadeiras ali na internet usando essa Dogecoin. Então, pô, mano, gostei desse post que você fez aqui, toma 2 Dogecoin aí pra você, que hoje valem em torno de 35 centavos de dólar.
Então, hoje eu tô gravando esse vídeo aqui dia 20 de abril e a Dogecoin tá em torno de 35 centavos de dólar, na verdade 32 centavos de dólar, e tem gente fanática que tá falando que vai levar essa criptomoeda até $1, tem gente que tá falando que, cara, não tem fundamento, não vai se sustentar, vai cair pra zero, enfim, eu não sei se vai cair, não sei se vai subir, não sei se vai ficar de lado, não sei se o Elon Musk tá querendo multiplicar o capital, não sei se o Elon Musk vai twittar mais, enfim, não sei de nada, eu acho que ninguém sabe o que vai acontecer aí nos próximos meses, então eu fico de fora e eu falaria pra você, cara, não coloque nada na Dogecoin, nenhuma moeda, nenhum dinheiro que você não esteja disposto, que você não aceite perder 100%. Então se você tem um dinheiro ali, cara, que você vai usar, que você vai precisar, não põe no Dogecoin não. Agora você tem ali, pô, R$100 tá parado na conta, você não sabe o que fazer com esse dinheiro, não, você já tem um patrimônio legal no mercado financeiro, tem uma carteira legal, vou colocar em Dogecoin ali, seja o que Deus quiser. Tá, beleza, eu não faço isso, não me sentiria confortável, mas aquela coisa, Dogecoin pode tanto ir aí pra, sei lá, $50, quem sabe, ou ir a zero, e aí você tem, cabe a você tomar essa decisão, eu tô por fora, e como eu disse pra vocês, eu vejo ela hoje mais como uma attention coin do que qualquer coisa. Se você enxerga qualquer fundamento na Dogecoin, se você enxerga que ela realmente pode se tornar uma moeda bacana pro futuro, lembrando, ela sempre foi criada desde o início como um meme, mas se você enxerga algum real valor nessa moeda, algum fundamento, deixa nos comentários pra eu ver também e pra gente discutir um pouquinho, beleza? Então é isso, tamo junto. Se você viu esse vídeo até o final, se você viu até o final, você vai ser um cara especial, vai estar aqui no meu coração. Pra eu saber, comenta aí, #Dogecoin, só pra eu saber se você viu até o final. Tamo junto, valeu, até o próximo vídeo.